Common Law e Civil Law. O que significam essas expressões? Como que esses sistemas se caracterizam, se distinguem? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre as noções de Common Law e Civil Law. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre as expressões Common Law e Civil Law, que são, na realidade, as duas grandes formas de organização dos sistemas jurídicos no mundo ocidental, pelo menos. E isso é algo que é bastante importante. É claro que a gente do Ocidente influencia muito a cultura, inclusive jurídica, de outros povos também. Mas é necessário a gente entender que há aí sistemas com as suas peculiaridades no mundo árabe, em organizações africanas, na China, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas para o mundo ocidental em geral, a grande divisão dos sistemas jurídicos aí se dá entre a Common Law e a Civil Law, que são duas maneiras razoavelmente diferentes aí de organização do sistema jurídico. Então a gente tem a Common Law, que é o sistema anglo-saxão, né? Forte influência inglesa, e aí a gente vai ter nos sistemas de colonização inglesa, como por exemplo Estados Unidos, Austrália e tudo mais, essa noção de organização segundo a Common Law, o sistema anglo-saxão. O sistema anglo-saxão, o sistema da Common Law, é um sistema que tem como fonte normativa primária o costume, e a gente já vai ver o alcance disso. E a gente tem ao lado da Common Law a Civil Law, o sistema romano-germânico, né, de forte influência do direito romano, principalmente aí a partir da Idade Média, com as influências dos pensadores, glosadores alemães e tudo mais. Esse é um sistema em que a fonte normativa primária é o texto legislado, o texto normativo. Então, enquanto no sistema da Common Law a gente tem como fonte normativa primária o costume, no sistema da Civil Law a gente tem como fonte normativa primária o texto normativo, o texto, principalmente o texto legislado. E aí veja você que a gente tem dois sistemas, então, de fontes normativas primárias bastante distintos. E isso vai aí implicar distinções bastante importantes na dinâmica jurídica e jurisdicional também. Porque na prática, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, o que é que o Poder Judiciário levará em conta de maneira primordial para resolver, para deliberar a respeito dos conflitos que são levados à sua apreciação. Veja, no sistema da Civil Law, que é o sistema próprio de países como a Itália, como a Alemanha, como a França, como a Espanha, né, também chamado de sistema continental, isso pensando lá na Europa, e também no Brasil, por exemplo, né, idealmente falando, você tem um conflito de interesses levado ao Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário vai levar em conta em um primeiro momento é a identificação dos parâmetros de solução aí no texto normativo, principalmente no texto legislado. E até por isso a gente tem tantos códigos, a gente tem uma profusão tão grande de leis e tudo mais, porque isso faz parte do nosso sistema. No sistema da Common Law, idealmente pelo menos, o que o judiciário vai levar em conta em um primeiro momento é o costume a respeito como parâmetro
para solucionar aquele conflito de interesses que é levado ao seu conhecimento. Como que é que a sociedade, por costume, delibera sobre isso em geral? Então, veja você, assim, vou dar um exemplo hipotético e talvez bastante absurdo. Imagine que haja uma controvérsia sobre quais são os ingredientes obrigatórios de um determinado, ou os únicos permitidos de um determinado prato, por exemplo. Vamos falar do entrevero, que é um prato tradicional aqui da região sul, da onde eu falo, com pinhão e diversas carnes. O que pode ter, o que não pode ter em um entrevero? Se a gente pensa em uma controvérsia sobre essa, né, aquelas controvérsias sobre quem pode usar a denominação, quem não pode, tudo mais. No nosso sistema, no sistema da Civil Law, a primeira coisa que o juiz vai procurar é se existe texto normativo sobre aquilo. E aí o texto normativo, em princípio, é o que prevalece. Se a gente tem uma controvérsia dessa no sistema da Common Law, o juiz vai procurar entender qual que é o costume sobre aquilo. Até por isso, veja você, né, mantenha esse exemplo aí na sua cabeça. Até por isso é tão complicado quando a gente tenta simplesmente transplantar soluções de outros países para o nosso. Porque veja que a gente faz isso costumeiramente em relação a países que também têm tradição civil law, Portugal, Alemanha, Itália para determinadas coisas, mas são países que têm uma realidade bastante distinta da nossa, não é verdade? Cada um com as suas próprias peculiaridades. E às vezes a gente traz a coisa de lá para cá, transplantando sem pensar muito. E não só a cultura, a sociedade é muito diferente, mas a dinâmica forense também é bastante diferente. As possibilidades e requisitos para acesso à jurisdição, a dinâmica procedimental em geral na prática é bastante diferente. E a gente tem aí um costume danado. O cara foi fazer um pós-doutorado lá na Alemanha, já viu um negócio meio que traduz o que está na lei dos caras para cá, e agora nós vamos resolver. Você já deve ter intuído que isso pode implicar alguns problemas. Não faltam exemplos aí na nossa cultura procedimental, inclusive, que é a minha área, a área do processo civil, né? Agora, veja você que você talvez já tenha intuído também que o problema é muito maior quando a gente faz isso em relação a cenários da Common Law. Vamos transplantar um negócio de lá para cá. Porque a dinâmica do sistema é uma dinâmica que nasceu bastante diferente. Então, veja só, se a gente pensa na importância dos tais precedentes, por exemplo, né, a gente vê que lá na Common Law, os precedentes têm isso, não foi escrito por eles, isso também foi algo gestado pelo costume. E qual que é a ideia? Olha, o judiciário vai tomar como fonte normativa primária para a solução dos conflitos o costume, mas pode haver controvérsias sobre qual é o costume que vale. A receita do entrevero, por exemplo, qual que é a tradicional, qual que é a costumeira? E a ideia do sistema daí é o seguinte, olha, depois que o judiciário deliberou com boa qualidade, com boa fundamentação sobre qual que é o costume uma vez, essa deliberação deve servir como farol para outros eventuais conflitos de mesma natureza ou aproximados aí, porque a sociedade precisa conseguir ter um mínimo de segurança sobre qual que é a leitura que vale, qual que é a interpretação correta sobre o costume, qual que é a aplicação correta, esse tipo de coisa. Até por isso que você vai ver em programas por aí como Suits, né, que a pessoa se interna lá numa biblioteca, acha lá um precedente e aquilo resolve o caso todo de maneira muito diferente do que se imaginava. Quer dizer, isso faz muito sentido lá num sistema Common Law em que a fonte normativa primária é o costume, e depois que o judiciário disse lá uma vez qual que é o costume que vale, aquilo deve ser levado em conta, porque a sociedade precisa ter um mínimo de segurança sobre qual que é a interpretação, a leitura, a aplicação correta do costume para aqueles casos em que há conflito de interesses. Eu vou até aqui abrir parênteses para te falar que tem muita gente que fala do mundo Suits e tudo mais, né? Isso virou até hashtag por aí e tal.
e eu fico imaginando aquelas pessoas de dentro do seriado que trabalham com aquele sistema que é completamente diferente do nosso. Quem vê a prática brasileira, na prática mesmo, talvez saiba bastante disso, e que também usam terno dentro de casa, né? Meu Deus do céu, eu não gosto de usar terno nem no escritório. Os vídeos mostram isso, você imagina usar terno dentro de casa, que inferno. Mas isso não tem nada a ver com o tema do vídeo, né? Resumindo bem aqui para a gente fazer uma síntese de final, no sistema da Civil Law, que é o nosso sistema, a fonte normativa primária é o texto normativo, principalmente o texto legislado. É também chamado de sistema continental, se a gente olha para a Europa, é também chamado de sistema romano-germânico. E aí, idealmente falando, o que o juiz leva em conta em um primeiro momento é aquilo que está nos textos normativos vigentes. No sistema da Common Law, que também é chamado de sistema insular, pensando aí na Inglaterra e no contexto europeu, né, também de sistema anglo-saxão, a fonte normativa primária é o costume. Então, se o juiz se depara com um determinado conflito de interesses, ele vai olhar o costume. Lembrando que se o judiciário já deliberou em situação idêntica ou bastante assemelhada sobre aquela mesma questão, isso deve ser levado em conta, até porque a gente precisa lembrar da segurança que se espera dos sistemas jurídicos em geral. De maneira bastante resumida e um tanto quanto arbitrária, chamando atenção para aquilo que me parece mais importante, é claro, é mais ou menos isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, daí queria te convidar a contar para mim aqui embaixo de onde é que você me assiste, por que é que você chegou até aqui, se você é estudante de direito, se você é estudante de outra área, se é só curioso sobre o assunto, conta aqui para mim, até para, na medida do possível, a gente poder interagir, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a sistemática de precedentes. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para compartilhar o vídeo, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.